A gente segue falando sobre esse assunto com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, nosso parceiro aqui de CNN. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos escutam. Bem, professor, a gente vinha falando bastante aqui sobre as dificuldades de avanço desse acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, porque nem a primeira etapa foi concluída, com a entrega de todos os corpos ou restos mortais dos reféns israelenses pelo Hamas. E agora temos essas acusações de violação do cessar-fogo. Temos aí uma clara exposição da fragilidade dessas negociações, professor. Não há dúvida nenhuma. A fragilidade já estava presente no dia seguinte da assinatura do acordo. Na verdade, não é, Carol, quando nós estamos observando isso, não havia nenhum analista internacional. O editorial do New York Times foi claríssimo nesse sentido, de que havia uma confiabilidade exclusiva quanto à primeira parte do acordo, aquele primeiro ponto do acordo. Exatamente o que você acabou de dizer. Israel receberia os 20 reféns vivos, os corpos possíveis dos reféns que já estavam mortos e por sua vez, soltaria praticamente 1968 presos. Né? Foi isso exatamente que aconteceu por parte de Israel. E parou aí. Né? No primeiro dia o acordo foi assinado no dia 10. No dia 11 já apareceram, foi sexta-feira, no dia 11 já apareceram algumas situações de bombardeios isolados, com mortos. Né? E aí nós temos esse fato de hoje, na área mais tensa, indiscutivelmente a área mais tensa é Rafah. Motivo, não é? É por onde entra a maior parte, praticamente 60% da ajuda humanitária para Gaza entra ali, entra por ali. Israel fechou essa porta. Né? Já imediatamente quando os ataques aconteceram. É muito difícil, sem a presença de um jornalismo independente na área, você saber exatamente quem deu o primeiro soco. Mas é bastante provável que a trégua não continue em Rafah, porque é muito tensa essa área. Ali, logo ao norte de Rafah, na sequência dele, aquilo forma o corredor Filadélfia. Na sequência de Rafah, você vai ver onde estão a maior parte dos 2 milhões de palestinos vivendo em situação muito difícil. Há pelo menos 1.400.000 deles vivendo ali nessa região no norte de Gaza. Inclusive, havia expectativa, não sabemos se está mantida, professor, de que a passagem de Rafah fosse reaberta amanhã. Agora, diante dessa troca de acusações, vamos acompanhar se de fato isso vai acontecer. De fato, esse é o ponto sensível. Esse é o ponto sensível. O que aconteceu foi que na sexta-feira, abre aspas, embaixada palestina, não é? Porque não é real, mas a embaixada palestina no Cairo, no Egito, anunciou de sua parte, por livre e espontânea vontade, não é? Anunciou a reabertura da fronteira de Rafah, que é o ponto sensível. Israel, não, além de não confirmar, Israel, de fato, criou um problema. Só nós temos um fato. No sábado, né? Ben-Gvir, né, Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Nacional, uma das posições mais extremadas dentro de Israel, bem radicalizado. No sábado, ontem, já tinha avisado que a situação estava tensa em Rafah por causa exatamente dessa declaração do embaixada palestina. Estava montado o cenário, Carol. Se a gente olhar com alguma calma, estava montado desde sexta-feira o cenário. As bombas de hoje de manhã, o bombardeio de hoje de manhã, segundo o Rafah, esse bombardeio já provocou 38 mortos e mais de 140 feridos. Né? A se confirmar, mas os fatos são bastante prováveis que tenham acontecido nessa dimensão mesmo. Bem, é um momento de tensão, professor, que estamos acompanhando. Diante dessa troca de acusações, então, quem seria o mediador para que o acordo de cessar-fogo continue avançando? Boa pergunta. Essa é a questão. Se você reparar, Carol, desde o começo da semana passada, isso foi dia 11, dia 10 foi o acordo, dia 11 já teve alguma refrega. No dia seguinte,
com toda aquela esperança, com o Trump visitando Jerusalém, tudo igual, já teve alguns problemas, né? Não se mencionou de maneira nenhuma quem seria aquele famoso comitê de paz. Lembra que o Trump falava de um comitê de paz, do qual ele teria um conselho supervisor, ele até nomeou o inglês, o Tony Blair, para. Nada disso foi operacionalizado durante essa semana inteira. Né? Nada disso, não houve nenhuma posição. Quem são esses vigias? Quem seria o vigia desse acordo? Que seria o ponto mais central. Eu tenho uma sensação, né, de que nós estamos vivendo com mais pressa aqueles momentos entre janeiro e março do ano passado, 2024, nós tivemos um ensaio desse mesmo acordo. Libertaram, você deve lembrar, libertaram alguns reféns e, em seguida, ficou uma situação de tensão. Até que a guerra voltou em março. Durou aproximadamente 50 dias, esse primeiro cessar-fogo, entre janeiro e março de 2024. A minha sensação é que com esses episódios de hoje, talvez isso seja ainda mais curto do que aqueles 50 dias. Exatamente pelo que você mencionou. Não ocorreu lá em janeiro do ano passado nenhuma comissão efetiva de vigilância que acontece qualquer processo de paz. Para isso, você precisaria ter o apoio da ONU, que nomearia um grupo de capacetes azuis. Os famosos 200 soldados americanos que foram mandados para a região não foram deslocados para essas áreas. Então, de algum modo, nós estamos numa situação em que é isso que vocês estão mostrando. A Mariana Jean-Jacques falou exatamente o que estava acontecendo, né? A previsibilidade disso era muito presente por parte dos analistas. Então, para até aproveitar esse termo que o senhor se refere, previsibilidade, estamos lidando com o imprevisível nesse momento. Qual é o grau de imprevisibilidade do que pode acontecer nesse acordo de cessar-fogo? A gente comenta sobre uma das etapas, que seria a criação dessa espécie de comissão da paz. O que teríamos de próximas etapas previstas para além da criação dessa comissão, professor? Esse é o ponto, né? Sabe, Carol, eu não consigo evitar, né, de dizer que nós estamos entrando naquele território dos sonhos, sabe? E no território dos sonhos, a próxima etapa seria o desarmamento do Hamas, né? A próxima etapa seria, de alguma forma, você fixar quais seriam as condições de governo em Gaza, porque você precisa ter um governo em Gaza para, inclusive, tomar essas posições. Né? Seguida, evidentemente, pela definição de uma força de estabilização internacional, lembra? Que seriam aqueles 200 soldados, mais soldados europeus, e, por fim, você ter uma governança efetiva. Nada disso andou. Nada, absolutamente nada. Né? Nenhuma notícia foi feita, nem do primeiro passo, que era o desarmamento do Hamas. Né? Então, portanto, eu acho que nós temos muito um território do imprevisível quanto ao acordo de paz e do previsível quanto à volta da guerra. Lamento muito isso. Lamento muito. É imprevisível os termos da paz, cadê a comissão, onde estão as regras do desarmamento, como é que Israel vai aceitar uma certa autonomia em Gaza, cadê aquela comissão de tecnólogos, de tecnocratas que iriam tomar conta? Nada disso foi feito. A minha sensação é que há pouco profissionalismo das bases americanas que fizeram esse acordo. Sabe, Carol, nós temos que reconhecer que tudo o que Trump queria, tudo que o presidente Trump queria, era notícia que o cessar-fogo tinha acontecido e que os reféns tinham sido devolvidos. Os passos seguintes, me parece que não. Sabe, aquela área mais profissional da diplomacia não está presente. Então, de alguma forma, nós não podemos acreditar muito que nós vamos ter um processo de paz. Já se passaram quase 10 dias do que foi assinado o acordo. E nada, nem esses passos iniciais que você mencionou foram tomados.
Infelizmente, professora, a gente traz aqui uma atualização. Um porta-voz do governo de Israel se pronunciou com relação a essas acusações e diz que Israel continua a cumprir suas obrigações com o cessar-fogo. Mas é um momento que a gente acompanha de tensão por conta dessas trocas de acusações. É assim que a gente acompanha o dia de hoje lá no território da faixa de Gaza. Em Israel, devemos ter em instantes uma reunião do Gabinete de Segurança com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e ainda, professor, aguardando um posicionamento de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Para a gente encerrar, qual deve ser o tom de Donald Trump numa primeira manifestação com relação a esse assunto? Nós estamos lidando sempre naquele território daquilo que nós falamos tanto do imprevisível. Não é? É possível que ele dê uma posição muito dura e exija um cessar-fogo, e é possível que ele endosse as atitudes do governo de Netanyahu. Né? É provável, como você lembrou, que nessa reunião, hoje é domingo, em Israel é dia de trabalho, é possível que nessa reunião nós tenhamos uma nota bem dura por parte de Israel e talvez quase que um sinal de que o acordo terminou. É bastante possível isso, não seria um fato muito inesperado. Dado ao tom geral e dado a manifestação do Itamar Ben-Gvir. Sabe, Carol, a gente tem que lembrar que o governo de Netanyahu só sobrevive politicamente pelo apoio das bases mais radicalizadas. É Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças, que tem 7 deputados, e o Itamar Ben-Gvir, que tem 8 deputados. Basta, olha, para você ter uma ideia do que nós estamos falando, dos 120 deputados do Knesset, o parlamento israelense, Netanyahu tem o apoio de 61, ou seja, ele só tem um voto para manter a maioria. Daí a gente tem bem a ideia do poder dessas áreas mais radicalizadas. Não há dúvida nenhuma, como pelas declarações de ontem do Itamar Ben-Gvir, que eles vão pressionar Netanyahu para uma atitude muito dura. Eu acredito que talvez Trump espere essa manifestação do gabinete para tentar alguma solução mais próxima a uma... vamos usar uma expressão bem nossa, jogar água fria na fervura, sabe? Bem isso, né? Mas dependendo da nota que virá do gabinete de Israel. E deve se reunir em instantes, professor. A gente aguarda esse posicionamento, mas reforço aqui mais uma vez o que diz o porta-voz do governo de Israel, que continua a cumprir as suas obrigações com o cessar-fogo, mas o que CNN Internacional define esse momento como um dos grandes testes depois da trégua entre Israel e Hamas. Vamos conferir então o desenrolar dos fatos, professor, mas já agradeço aqui a sua presença conosco, Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Até a próxima. Eu que agradeço o convite, Carol. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, professor.